Hello guys! Seja bem-vindo aqui ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos juntos traduzir uma música. A tradução será feita frase por frase, mas por questões de direitos autorais, eu não posso utilizar a música original durante o vídeo. E foi pensando em facilitar a sua vida que eu já deixei o link da música aqui na descrição. Isso porque eu preciso que, enquanto você assiste a aula e traduz comigo frase por frase, você já deixa o link da música aberto e vai ouvindo também frase por frase. É importantíssimo esse passo a passo para um melhor aproveitamento dessa aula. Além disso, caso você queira ter aulas particulares comigo ou algum tipo de aula comigo, você pode entrar em contato pelo QR Code que está aqui do lado, ou então pelo link que também está aqui na descrição. Tanto um quanto o outro vai dar direto no WhatsApp, onde você vai ser bem atendido. Mas agora você pode aproveitar a sua aula e a sua música. Ok, pessoal, vamos para a segunda parte, então, aqui da tradução da música All I Have to Give, do Backstreet Boys. A gente vai ter que traduzir essas duas frases juntas, tá? Senão elas não vão fazer sentido. A gente vai traduzir tudo junto, tá? Essa frase todinha. Então, a gente vai, inclusive, colocar esse even em letra minúscula e botar tudo numa frase só, tá? Porque senão ela não vai fazer sentido, a gente precisa complementar. When you talk, does it seem like he's not even listening to a word you say? Basicamente foi isso que ele falou. Joia, né? Então vamos lá. When you talk. Não é uma pergunta, tá? Ele tá dizendo, quando você fala, lembra que o verbo talk é o verbo falar, então você fala. Quando você fala, when you talk, e aqui a gente tem uma pergunta e começa com o does. Does it seem like? O verbo to seem like é o verbo parecer. Parecer que. Então, a gente está perguntando, does it seem? Lembra que quando a gente bota o does it, no português a gente não traduz, isso aqui não vai para o português? A gente vai traduzir praticamente só isso aqui. Parece que. Does it seem like? Quando ele fala, parece que, porque to seem like é parecer que. Vou anotar aqui para você. Então, parece que ele is not listening. Não parece que ele não está ouvindo? E esse even vai dar um sentido de nem. Então, ele não está, porque a gente já viu que isso aqui é o verbo to be, né? He is. Parece que ele não está nem ouvindo to, você já sabe que é listen to, é nenhuma palavra que você diz. Eu vou traduzir isso no pé da letra, do jeitinho que a gente faz, e aí a gente vai complementar, fazer aquele passada de pente fino para você ver que tem algumas palavras que a gente vai ter que acrescentar no português, senão a frase vai ficar sem sentido, tá? Então eu vou escrever aqui e eu já volto. Então olha só, pessoal, quando a gente traduz ao pé da letra, ó. Quando ele fala, parece que ele não está nem ouvindo a uma palavra você fala. Ou seja, no português a gente vai ter que botar um que aqui, né? Nenhuma palavra, ouvindo a uma palavra que você fala. Senão vai ficar sem sentido, né? Esse que. Que no inglês às vezes a gente não usa. Se usasse seria o that. Mas ele não tá usando, né? E não é obrigado. Mas no português eu tenho que ter esse que. Então eu botei as traduções aqui, ó. To seem like é o verbo parecer. De ter a impressão de alguma coisa. Even é o nem. Nem ouvindo a uma palavra que você fala. Word é a palavra, né? E to say é o verbo dizer. Então, quando ele fala, parece que ele não está nem ouvindo uma palavra que você fala. Tipo assim, que você diz, né? Vamos mexer essa tradução aqui, vai ficar melhor. Nenhuma palavra que você diz, porque o verbo to say é o verbo dizer, né? Em alguns contextos pode ser falar, por isso que ele é um pouco confuso. Mas, de qualquer forma, é para você, uma palavra que você diz. Então, faz sentido, né, gente? Agora fez sentido esse que aqui, né? E é uma pergunta, né? Does it seem like... Parece que... Lembra que eu te falo sempre que esse does it no português não existe? A gente não usa, né? A gente não usa nada disso. Então, quando você vê o does it seem like, parece que. Igual quando a gente fala does it snow? Neva. Does it rain? Chove. Does it happen? Acontece. A gente fez várias frases desse tipo, lembra? Tá aqui a aplicação da vida real mesmo, né? Uma situação bem possível de você estar utilizando.
Vamos para a próxima? That's okay, baby. Baby é uma forma carinhosa, né? De dizer, tipo, meu bem, meu amor, né? E o that's okay é uma expressão pronta para dizer tá tudo bem. That's okay. Tá tudo bem, amor, meu bem. Just tell me your problems. Mais um verbo de comunicação. O verbo tell é o verbo dizer. Agora sim é o verbo dizer. Também, né? Assim como o verbo say. Eles são bem confusos, né? A gente tem 4 verbos, basicamente, de comunicação. Por isso que é importante você ouvir muitas músicas e filmes para você começar a ter esse feeling de quando usar um, quando usar outro. Porque se a gente for passar só por tradução, é um pouco confuso mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, just tell me your problems. Apenas, a palavra just significa apenas, somente. Me diga, me conte, tell me your problems, seus problemas. That's okay, baby. Just tell me your problems. Tá tudo bem, amor. Só me conte seus problemas. Então, that's okay é quando você quer dizer tá tudo bem. Just é a palavra só, somente ou apenas. Ela pode ser usada em vários locais, tá? Ela não tem um local fixo para você utilizar no inglês. To tell, como eu disse, é um verbo de comunicação. Pode ser contar alguma coisa, dizer alguma coisa, falar alguma coisa, depende muito do contexto. E problems, problemas. Lembrando que essa palavra também tem singular, pode ser problem, né? E eu lembrei daquela música da Ivete, será que foi um plágio, né? Então não me conte seus problemas. Enfim, viajei aqui. Você já está acostumado com essas minhas viajadas, não é mesmo? Vamos para a próxima parte, então. I'll try my best to kiss them all away. Olha que romântico, gente. Esse é para os românticos, hein? Para quem não é romântico, isso aqui vai ser meloso, né? Sendo dois, você é meloso? Você acha que isso é um negócio muito chato, muito meloso? Ou você é do que, ai, gente, que romântico? Existem 2 tipos de pessoas, né? I'll try my best. A gente pode usar, inclusive, isso aqui pronto, tá? I'll try my best significa vou dar o meu melhor. Eu vou tentar o meu melhor. I'll try my best. To kiss them all away. To kiss away é mandar embora com beijinhos, com beijos, porque o verbo to kiss é o verbo beijar, mas to kiss away é mandar embora com beijinhos. E o them seria os problemas, né? Eu mandar os problemas, mandar eles, como a gente tem o contexto dos problemas, a gente traduz, entende, né? A gente subentende que o eles são os problemas e o all é todos, tudo, todo. A gente já viu aqui em outra parte da música. Então, vamos escrever essa parte aqui? Então, eu vou tentar o meu melhor. Isso é uma expressão pronta, tá, gente? Você pode, inclusive, teu chefe te pede um negócio e você diz, I'll try my best. Eu vou tentar o meu melhor, mas, né? Limites estão aí, existem limites, a gente tem que aceitar isso. Mas eu vou dar o meu melhor, vou tentar o meu melhor. I'll try my best. To kiss them all away, para mandar eles todos embora com beijos. Na verdade, existem várias formas de a gente usar o away com outros verbos, né? Então, por exemplo, se eu falo to send away, é mandar embora, né? Se eu falar to go away, também é ir embora. Então, a gente tem várias formas de compor como phrasal verbs. E aqui também virou um phrasal verb, né? Que é o verbo to kiss, que é o verbo beijar, mas to kiss away é mandar embora com beijos, né? Mandar com beijos. Então, eu vou tentar o meu melhor para mandar eles todos embora com beijos. E sim, é muito comum a gente separar esse phrasal verb, o verbo que vem aqui antes, porque lembrando, para quem ainda não sabe, o conceito de phrasal verb, o que é isso? É um verbo um pouquinho diferente do inglês. Ele é um verbo que com alguma partícula ele muda de tradução, ele muda de sentido. Como eu te falei, to kiss é beijar, mas eu não posso traduzir aqui como beijar. Eu tenho que traduzir to kiss away, porque é muito comum a gente separar esse phrasal verb que vem com away. Então, to send alguma coisa away. Tirar também, to take away. To take alguma coisa away. É muito comum a gente fazer esse tipo de estruturação. Então, a gente não pode ir traduzindo ao pé da letra, porque senão vai dar ruim. Você tem que ler a letra todinha, a frase toda, para entender realmente o que ela está querendo dizer. Porque esse away está linkado com esse to kiss. E o que vai ser mandado embora, nesse caso, com beijos, vai estar aqui, entre o phrasal verb. Isso aqui a gente chama de phrasal verb. Ó, to kiss away, ele não é apenas um verbo, ele é um phrasal verb. A gente vai ter aulas só para falar sobre phrasal verbs, mas é um assunto
muito extenso, porque existem infinitas possibilidades, porque eu pego um verbo e mais uma partícula e eu transformo em outra coisa. E às vezes mais de um sentido. Então, o phrasal verb pode ter mais de um sentido. Então, é um assunto muito extenso. Existem alguns que são básicos, que obviamente a gente tem que saber, a gente tem que aprender, mas a gente está sempre aprendendo. Assim como vocabulário, a gente está até o último dia da sua vida, você vai estar aprendendo aí um phrasal verb novo. Esse, por exemplo, é um phrasal verb construído nessa situação específica, que não é um phrasal verb comum. Mas a gente entende que ele fez todo sentido dentro desse contexto, tá? Muito bem. Vamos para a próxima parte? A próxima parte diz o seguinte, né? Vamos ouvir ele cantando. Lembrando, tem mais uma estrofe agora, ou seja, essa música é composta por 2 estrofes e refrão. 2 estrofes e um refrão. E a gente vai traduzindo por partes para ficar mais leve e não ficar tão pesado para você. Então vamos lá. Does he leave when you need him the most? Essa música aqui tá queimação de filme, hein? Já vou explicar para você no contexto geral. Does he leave? Ó a pergunta aqui. O verbo to leave é o verbo ir embora, partir. Então, quando eu digo assim, does he leave? Ele vai embora? Ele parte? Só que você vai falar partir, né, gente? Um negócio meio cringe, né? Então, ele vai embora quando você precisa. O verbo to need é o verbo precisar. Dele, quem precisa, precisa de, né? Então, você precisa dele, the most. Esse the most na tradução a gente vai ter que mudar, mas eu vou trazer ao pé da letra. The most seria mais, tá? Eu vou botar na tradução no pé da letra pra gente reorganizar em português, porque quando a gente traduz, você já sabe, a gente tem que fazer esse trabalho. Então, pessoal, eu traduzi aqui bem ao pé da letra mesmo, para você ver como que ele fica. Ó, lembrando que aqui é uma pergunta, você já sabe que o does a gente não traduz, então a gente vai pensar em estruturação, né? Como é que isso transforma no português, né? Porque lembrando, aqui a gente está traduzindo ao pé da letra no inglês, mas não é assim que a gente traduz. Mas para você pegar essa manha, a gente tem que exercitar isso. Ele vai embora. Does he leave? Ele vai embora. Quando? Você precisa ele mais? Né? Não fez muito sentido, né? Porque a gente traduziu ao pé da letra. Então, need him é precisar ele? Não, é precisar dele, né? Porque no português quem precisa, precisa de algo. Mas o verbo to need não precisa de preposição depois dele. É need something, need somebody. Precisar de algo, precisar de alguém. Então, quando você precisa dele, the most. Esse mais vai ter que mudar no português. Não faz sentido botar no inglês, igual no inglês no final. Então, é quando você mais precisa dele. Aí é que vai fazer sentido, né? Então, ele vai embora quando você mais precisa dele, quando você está mais necessitada dele. Então, perceba que no inglês a gente botou esse the most lá no final. When you need him the most. Isso é uma estruturação do inglês. Não tem o que fazer, gente. A língua é assim, mas quando a gente traduz, a gente tem que ter a consciência de que vai mudar. É aquela questão de virar a chavinha. Tô falando inglês, tô falando português. São coisas diferentes. E aí é traduzindo música, é vendo diálogos, é traduzindo textos que a gente vai se habituando com essas estruturações diferentes e vai entendendo que tá tudo bem. Mudou de língua, mudou de estrutura, tá? Então, does he leave when you need him the most? Ele vai embora quando você mais precisa dele? Olha aí, queimação de filme do boy, hein? Queimação de filme. Vamos destacar a próxima frase e vamos traduzir? Does his friends get all your time? E aqui a gente tem primeiro erro, né? Na verdade, não é o primeiro, tá? Eu quero ver quem vai pegar. Tem 2 erros aí nessa música, mas eu não vou falar. Depois a gente conversa. Mas eu quero ver quem é que vai pegar. Mas tem um erro aqui. Não é um erro, mas é um erro gramatical, mas que as pessoas falam. Igual a gente também fala o português errado, né? Então, eu tô perguntando aqui. Does his friends, ou seja, os amigos dele, né? Então, os amigos dele, eu vou escrever depois. Get, pode ser o verbo pegar. Não é a única tradução. A gente já viu lá em cima que tem também no sentido de chegar. Eu te falei que o verbo get é um cara safado, tem várias traduções. Então, os amigos dele pegam todo seu tempo. E aqui é que tá o erro gramatical, né, gente? Porque quando a gente fala seu tempo, your time, seria o seu tempo. O tempo teu, você que tá aqui assistindo a aula. Mas aqui ele queria dizer o tempo dele, né? Do cara. Então, o ideal seria all his time, né? O tempo dele, do cara. Os amigos dele pegam todo o tempo dele, tomam o tempo dele. O ideal seria que ele tivesse usado his, mas eu já te falei
que as pessoas erram em inglês, assim como também erram no português. E a gente percebe muito erro em música, tá? É she don't, daí pra baixo, já vi, tá? Mas tudo bem, acontece, perfeito. Isso é para que você entenda também que tá tudo bem se você não for 100% perfeito. Quem somos nós, na fila do pão, os alecrins dourados que não podem errar, né, gente? Não é assim que a coisa funciona, tá? Vou escrever aqui para você e eu já volto. Então, os amigos dele pegam todo o tempo dele, coloquei um asterisco aqui para você entender que o ideal seria que ele tivesse utilizado, na verdade, o his, tá? Só para você ficar ciente aí de que o ideal seria isso. Mas é a vida que segue, né, galera? A gente aqui não vai ficar corrigindo a música. Importante é a gente entender um contexto. Isso que é importante. Então, lembrando, to get pode ser o verbo pegar. A gente já viu que também pode ser o verbo chegar, entre outros. E all, não custa reforçar. Você tem que lembrar de traduzir o all, que é todo, toda, todos ou todas. All your time é todo o seu tempo, tá? Então, lembra de traduzir o todo e o toda. Muita gente às vezes esquece de traduzir esse cara, tá? E super fácil, né, gente? Todo, toda, todos ou todas. Vai depender aí do contexto para você traduzir ele. Lá em cima a gente já viu ele, umas 2 ou 3 frases. Então você já conhece, mas não custa reforçar, ok? Vamos para a próxima? Então, baby, de novo, como eu te falei, meu bem, meu amor, amor, enfim, como você chama aí o seu parceiro ou sua parceira? Baby, please, amor, por favor, please, por favor, tá implorando. E, inclusive, ele fala depois que ele tá tão implorando que ele fala I'm on my knees. Eu estou de joelhos. Essa é uma expressão. To be on your knees é estar de joelhos. Então, a gente vai anotar isso aqui, tá? Agora, detalhezinho, hein? Lembrando, tem mais um erro gramatical aqui nessa frase, que já foi repetido lá em cima. Eu quero ver se você vai pegar, tá? Qual que é o erro gramatical. Mas lembrando, é erro gramatical, gente. Isso aqui a gente não tá falando de gramática, a gente tá absorvendo conteúdo novo, tá ouvindo música, tá te inserindo nesse mundo, então relaxa. Mas é porque eu quero ver se você percebe. Quero ver se você percebe. Muito bem. Deixa eu traduzir aqui pra você. E sim, eu espero muito que você, assim como eu, fique com essa música na cabeça por pelo menos uma semana, tá? Porque toda vez que eu faço essa gravação de atividade, eu fico com essa música na minha cabeça. E isso é ótimo, tá? É bom, é bom. Por isso que a gente pega essas músicas bem chiclete pra você memorizar. Baby, please, I'm on my knees, né? Amor, por favor, eu estou de joelhos. Então, to be, olha, isso aqui é verbo to be, hein? Aqui tá conjugado porque é I am, you are, he is, she is, we are, they are. Mas aqui a frase cru é estar de joelhos. To be on your knees é estar de joelhos, tá? E sim, sempre usando on e aqui um possessivo. Nesse caso, eu estou de joelhos porque são os meus joelhos, né? Então, estar de joelhos é to be on your knees. Agora, se eu tô falando de mim, I am on my knees. Mas digamos que seja você está de joelhos. You are on your knees. Se for ela está de joelhos, she is on her knees, né? Ela não tem como estar no joelho de outra pessoa, né, gente? Então, leiam e entendam que tem esse possessivo que tem que fazer a concordância, tá? Eu botei your aqui porque fica meio genérico. E a gente não pode botar the knees, porque partes do corpo no inglês sempre tem que ter um dono, tem que ter um possessivo antes, tá? Mas, de qualquer forma, quando você for aplicar isso aqui, você lembra disso, qualquer coisa volta aqui na aula que eu te ajudo. Mais uma vez, a você utilizar isso, tá? E a última dessa estrofe, deixa eu destacar aqui para você visualizar ela. Depois a gente volta pro refrão. Praying, verbo to pray é o verbo rezar, só que tá no ing e neste caso ele é gerúndio, ele é continuous. Então, rezando, eu estou de joelhos, rezando for the day, pelo dia. Quem reza, reza por algo, né? Então, to pray for, rezando pelo dia que você vai ser minha. I'll be there. Lembra que a gente viu lá em cima? Eu vou estar lá. I'll be there. Aqui é you'll be mine. Você vai ser minha, tá? Deixa eu escrever para você. E a gente relembra aqui essas palavrinhas. Então, rezando pelo dia que você vai ser minha. Praying for the day that you'll be mine. Eu anotei aqui, então, o verbo to pray for, que é rezar por. Mas como ele tinha que falar pelo dia, porque é rezar por o dia. E the, no inglês, significa o, a, os ou as. Né? A gente vai começar a fazer esses links com as preposições. Então, pray for the day.
To pray for é rezar por. Day é dia, né? Para quem ainda tem dúvida. E you be é você vai ser. Ou você vai estar também, né? Não vamos esquecer que verbo to be é ser ou estar, né? You be, você vai ser, você vai estar. E o mine, você já sabe que é o minha. Então, agora para a terceira parte, é onde a gente vai traduzir a última parte, porque essas músicas dos anos 90 sempre tem essa terceira parte, né? E aí a gente vai repassar a música toda para você relembrar. E depois eu vou te dizer qual que é a atividade que você faz em casa, tá? Então a metodologia tá se criando dentro da sua cabeça. É assim que a gente aprende com música, gente. Só ouvir nem sempre é útil, não. Então vamos para a próxima parte, parte 3. Te vejo lá. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.